E o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vocês, aos meus sinceros votos. Dando continuidade aos estudos da palavra, onde é preciso esquadrilhar a palavra de Gênesis ao Apocalipse, para que nós possamos entender o ponto focal da mensagem para esse tempo. E a mensagem para esse tempo, que é o tempo do fim, no qual nós estamos vivendo, se encontra em Apocalipse 14:6, onde diz: temei-lhe a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O convite para que o mundo se enquadre e tema a Deus, aquele que é o Criador, originador de todas as coisas. A Bíblia vai nos mostrar realmente quem é esse personagem, de todo louvor, de toda adoração. Se nós analisarmos a palavra, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos descobrir quem é digno de louvor, de adoração. Em Deuteronômio 6:4, o patriarca Moisés, antes de morrer, ele dá um esclarecimento a respeito dessa divindade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se referindo a este Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Moisés aqui mostra que esse Deus é um, ou seja, ele é uma pessoa, ele é um personagem. Em Marcos 12:28, no fim da sua trajetória terrestre, o Senhor Jesus Cristo é interrogado por um escriba, um doutor da lei, com a seguinte pergunta: Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Aí o Senhor respondeu, Marcos 12:28. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido a disputa, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, ou seja, nós amarmos primeiramente esse ser, no qual Jesus Cristo mostra quem é, mais para frente a Bíblia vai nos mostrar, e também o nosso semelhante. Com essa resposta de Cristo, qual foi a resposta do escriba? E o escriba disse: muito bem, mestre, com toda a verdade disseste que há um só Deus, e não há outro além dele. Mas quem é esse Deus que é um só? 1 Coríntios 8:6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por meio dele. Ainda em Efésios 4:6, Paulo diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos.
Ainda em Gálatas 3:20, Paulo diz: ora, o mediadeiro, que é o mediador, não é de um só, mas Deus é um. Ou seja, Paulo volta a dar ênfase que Deus é um. Em Romanos 3:20, Paulo torna a dizer: por isso nenhuma carne será... Romanos 3:30. Se Deus é um só, que justifica pela fé circuncisão por meio da fé e incircuncisão. Paulo torna a dizer que esse Deus é um. Em Tiago 2:19, o servo do Senhor diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, voltando ainda a respeito desse ser um, não uma pluralidade feito o mundo diz que é, né? Ou seja, Deus para o mundo, né, é uma composição de 3 pessoas. Não um ser pessoal, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A composição de 3 torna-se um Deus. Mas você, na Bíblia, nunca vê o termo Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Mas voltando aqui, esse Deus divide a sua glória com alguém? Ele divide a glória dele? Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Note que esse Deus é criador. Ele não divide a sua glória com ninguém. 45 de Isaías 5-6. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cigi, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascimento do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Interessante que ele diz assim, de mim, não de nós. Eu sou o Senhor e não há outro. Ainda, verso 12 de Isaías 45. Eu fiz a terra, criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos, estenderam os céus, todos os exércitos dei as minhas ordens. Verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra. Fez ela e estendeu, não a criou para ser um caos. Interessante, nas suas andanças, Paulo, quando chega em Atenas, ele aponta aos atenienses e nos mostra que personagem como criador de todas as coisas. Lá em Atos 17, quando ele chega repreendendo a idolatria, ele é convidado ao Areópago para dar uma explicação melhor a respeito daquilo que ele pregava. Aí ele diz, Atos 17:22, estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em todos vejo tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, então pouco é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração a todas as coisas.
de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando tempos e limites ordenada a sua habitação. Aí ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos filósofos diz. Aí ele diz assim: olha, se nós somos, como diz os vossos filósofos, nós somos descendência desse Deus. Vamos comparar a divindade, a semelhança de quê? A pau, pedra, ouro, prata e bronze? Mas esse mesmo Deus, levando em conta o tempo da ignorância, determinou um dia que é de julgar o mundo por meio de um homem, de um varão, dando a certeza disso, ressuscitando dos mortos. Aqui Paulo anunciava o Deus único e a salvação, seu Filho. Mas ele é o Senhor dos céus e da terra. E o próprio Cristo dá testemunho realmente que o seu Pai é o Senhor dos céus e da terra. Ou seja, quem é o único ser que conhece a intimidade desse Deus. O Filho dá testemunho que o seu Pai é o Senhor dos céus e da terra. E quem mais além do Filho conhece o Senhor dos céus e da terra? Mateus 11, 25 a 27. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios, aos instruídos, revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este é que fez revelar. Somente o Filho, além do Filho, ninguém poderia revelar o Senhor dos céus e da terra. João 10,14, Cristo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu o conheço. Veja só. O que Cristo é para esse Deus e o que esse Deus é para Cristo. Ou seja, o que Cristo é para esse Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, e o que esse Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, é para Cristo. Indo Cristo nos caminhos de Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos, Mateus 16, 13 em diante. Que dizia ser o filho do homem? João Batista. Estão dizendo que tu és, Senhor. Que foi decapitado e ressuscitou. Jeremias, um dos profetas do passado, que ressuscitou. Elias, que foi arrebatado ao céu. E tu, e vós, que dizes? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Filho do Deus bendito, o Filho do Senhor dos céus e da terra, Qual foi a atitude de Cristo? Tu és feliz, Simão. Isso é Mateus 16. Tu és feliz, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que deu essa revelação, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificará a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma semana depois, que evidência Cristo deu dessa verdade? 17 de Mateus. 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João, levando no alto monte, e transfigurou o seu rosto, resplandeceu como o sol. Suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram 2 varões vestidos de branco, glorificados, Moisés e Elias. E Pedro e João, tomando a palavra, disse: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Qual foi o testemunho que Pedro, Tiago e João, o próprio Cristo, Moisés e Elias, ouviu a voz do céu? Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Escutai-o. Ou seja, o próprio Pai dando esse testemunho, dizendo que Cristo é o seu Filho, ou seja, o Senhor dos céus e da terra, dando esse testemunho diante de Moisés, Elias, o próprio Cristo, Pedro, Tiago e João.
Em 1 Pedro, 2 Pedro 1, Pedro volta a dar ênfase a isso. Porque nós, 1 Pedro 1,16 e diante, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porque ele recebeu de Deus, Pai, honra, glória, quanto da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Mais uma evidência, Pedro volta a dar ênfase a isso. E Cristo é o Filho de Deus. João 20, 17, o próprio Filho já ressuscitado diz isso a Maria: não me detens, não me tocas, porque ainda não subi para meu Pai, que é o vosso Pai, para meu Deus, que é o vosso Deus. Em Apocalipse 2, 18, testemunho do Filho de Deus já glorificado, a uma das cartas à igreja. Ele se titula ser quem? 2,18 de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Cristo se titula ser o Filho de Deus, e também ele tem o Deus, que é o seu Pai. Apocalipse 3,12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, também o meu novo nome. Agora, para estarmos nesse Deus vivo, o que é necessário? O que é fundamental para nós estarmos nesse alicerce, ou seja, para nós termos esse Deus como Pai. E ele, para nós termos esse Deus como Pai, e ele ter a cada um de nós como filho, o que é necessário? 1 João, para nós estarmos no Deus verdadeiro, é necessário nós abraçarmos o quê? Cremos em quê? Cremos em que verdade? 1 João 5, 1 Epístola de João 5:20. O amado disse: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos. Ele nos deu entendimento a cada um de nós para conhecermos o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, no qual o Filho de Deus nos dá o entendimento. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como entendemos isso que João, o amado, está falando aqui? Seria essa interpretação aqui, que ao nós estarmos em Cristo, estamos no verdadeiro Deus. Mas o que é necessário para nós estarmos no verdadeiro Deus? Temos que entender que Cristo é o que para Deus e que Deus é o que para Cristo. Ainda, aí eu volto para o verso 9 a 13 de 1 João 5. Qual foi o testemunho que o Pai deu a respeito do Filho? 1 João 5, 9 a 13. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem crê que Cristo é o Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. E aquele que não crê? Quem Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu.
O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está em seu Filho. Agora, quantas vidas o Senhor, o Pai, tinha para nos dar? 1 João 1, 2 a 3. Porque a vida foi manifesta. Nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifesta. Que vida é essa que estava com o Pai? Que o Pai só tinha uma vida só para nos dar. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Interessante que o Pai só tinha uma vida para nos dar. E essa vida estava em seu Filho. Estava em seu Filho, Jesus Cristo. Ainda, ao nós estarmos, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Para termos a vida eterna, temos que conhecer que Cristo é quem? É o enviado de quem? João 5, 24. Na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, João 17, 1 a 3, né? Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu concluí a tua obra que me destes a fazer. Cristo compartilhava a sua glória com quantas pessoas nos céus? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, Pai, glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, para nós estarmos num Deus verdadeiro, nós temos que ter a consciência que Cristo é o que para Deus e que Deus é o que para Cristo. João 3:16 a 19. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nessa verdade? É condenado ou é salvo da condenação? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. 35 e 36 de João 3. O testemunho de João Batista. O Pai ama o Filho, lhe deu todas as coisas e entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece nele. Então, o que é fundamental para nós termos vida, é crermos nessa verdade, que Cristo é o Filho unigênito de Deus. Agora, desde quanto tempo o Pai tem um Filho? E por meio de quem esse mesmo Pai criou todo o universo? Ou seja, desde quando Cristo é o Filho de Deus? Desde o ventre de Maria? Ou muito além disso? Desde quando Cristo é o Filho de Deus? Desde o ventre de Maria? Ou muito além disso? Desde o céu? Desde quando o Pai tem um Filho? Desde quando o Filho tem um Pai? Qual o testemunho que a Bíblia nos mostra a respeito da divindade de Cristo? O que diz a Bíblia em Miqueias 5:2? E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá
o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Origem quer dizer saída. Essa versão aqui, Bíblia de Jerusalém, diz: E tu, Belém Efrata, pequena entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são desde os tempos antigos e desde os dias imemoráveis, desde a eternidade. Mas que evidência a Bíblia nos dá a respeito de que realmente Cristo era o Filho de Deus antes de encarnar no ventre de Maria? Qual o testemunho que a Bíblia nos mostra a respeito da sabedoria de Provérbios 8? O Senhor me possuiu, 8, 22 a 35 de Provérbios. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Quer dizer, o Senhor, Javé, tinha essa sabedoria junto a ele, né? Com ele. Possuía. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Essa sabedoria foi ungida e foi preparada para um propósito. Antes de haver abismo, eu fui gerada, ou nasci, né? Antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada, né? Nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Ou seja, antes de toda a criação de todo o universo, a sabedoria realmente procedeu de Deus. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha o mar ao seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, era o seu aluno. Dependendo da tradução da palavra, a sabedoria é o aluno, é o mestre de obra, é o artifício. Tem traduções que dizem que a sabedoria era um com ele, criando com ele. Essa versão aqui, então eu estava com ele, era o seu arquiteto. Aqui já diz arquiteto, né? Era cada dia as suas delícias. Mas qual o testemunho que a Bíblia nos mostra que essa sabedoria se trata realmente do Filho unigênito de Deus, que foi gerado, tirado do seio do Pai, e depois colaborando com o Pai em toda a criação? Essa mesma sabedoria de Provérbio é chamada por Paulo por quem? Essa mesma sabedoria de Provérbios 8 é chamado por Paulo por quem? Paulo foi chamado para com que propósito? No caminho de Damasco. Com que propósito Paulo foi chamado? E Paulo pregava a quem? 1 Coríntios 1, 21 a 24. 1 Coríntios 1, 17. Aí Paulo diz, 1 Coríntios 1, 17 a 24. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, para pregar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Aqui Paulo fala que existe uma sabedoria falsa e a verdadeira sabedoria a quem Paulo anunciava. Mas continuando. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E Paulo nos mostra que essa palavra é o poder de Deus a quem Paulo anunciava. E qual é o evangelho e esse poder de Deus que Paulo anunciava? Continuando. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? O escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, aqui Paulo fala a respeito dessa sabedoria que o mundo não reconheceu. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aquela geração não conheceu a Deus,
na sua sabedoria encarnada. Ou seja, Cristo, a sabedoria de Deus veio, aquele povo e aquele povo não conheceu. E quem estava vendo o próprio Cristo estava vendo quem? Né? João 14, 7. O próprio Filho de Deus diz: meus filhos, meus discípulos, desde agora vós tem visto o Pai. Desde agora vós o tem visto e o viste. Mas voltando aqui, Paulo anunciava que tipo de sabedoria, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo. Cristo, a quem Paulo pregava, é o quê? É o poder de Deus, sabedoria de Deus. Esse mesmo poder e essa mesma sabedoria que saiu dentro do seio do Pai, em Provérbios 8, 22 a 35, e por meio desta sabedoria o Pai criou todo o universo. Aí em Provérbios 3, 19, o sábio diz, a respeito da sabedoria: os caminhos são caminhos de delícias, todas as suas veredas são de paz. A ave da vida para os que seguram. Bem-aventurados são todos os que a retêm, que encontra a sabedoria. Aí diz que o Senhor, 3,19, com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Mas quem é essa sabedoria, no qual o Senhor criou os céus e a terra? Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem Paulo pregava. Aí Paulo diz, voltando para 1 Coríntios. Mas 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. 1,30 de 1 Coríntios, Paulo diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, 5. Eles assim, 1 Coríntios 2, 5 e diante, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por meio desse poder que o Pai criou todo o universo, né? E a sua própria sabedoria, que é o seu Filho. Aí ele torna a dizer aqui: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ora, quantas sabedorias o Pai tinha? E por meio de quem o Pai criou todas as coisas? Né? Segundo Provérbios 8, 22 a 35, né? O Pai só tinha uma sabedoria no seio. Essa sabedoria ele o gerou e criou o mundo por meio dessa sua sabedoria, que é o seu próprio Filho, a quem Paulo pregava, porque Paulo pregava em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Nessa versão Bíblia Almeida Corrigida Fiel, diz Paulo aqui que o Pai criou todo o universo por meio de Efésios 3, 9. A demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo. Essa versão aqui. Então, o Pai criou todas as coisas por meio da sua sabedoria, ou seu Filho. O mesmo Paulo volta a dar ênfase a isso, dando testemunho que em todo o universo só existe um ser que é a expressão exata do Pai, que só existe um ser que foi por meio desse ser que o Pai criou todo o universo, e que só existe um ser que é herdeiro de tudo. Hebreus 1 a 3, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos antigos profetas, nesses últimos dias nos tem falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o universo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressão
exata da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. E 1,5 Paulo diz, de Hebreus, porque a qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando seria essa outra vez? Que o pai ia ser pai e o filho ia ser filho. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Filho de Deus lá, e em vez de ser filho de Deus pela segunda vez aqui, né? Para nos remir. Em Provérbio 30, verso 4, né? O sábio dá ênfase a isso. Quem subiu ao céu, de lá desceu. Quem pegou o vento sobre os seus punhos, quem amarrou as águas sobre a sua roupa, quem estabeleceu todos os termos da terra. Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Dizei-me, se é que tu sabes. Em Colossenses 1, Paulo dá ênfase a isso, mostrando Cristo como o único ser que é a expressão exata do Pai. Colossenses 1, 12 em diante. Paulo diz, dando o homem, nós temos da graça a quantos seres? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança do Santo na luz. Ele, o Pai, nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui fala do personagem Pai e do personagem Filho. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, que é o Filho, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, tronos visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por meio dele. Não seja, né, o testemunho que Provérbio nos dá, que Cristo é antes de tudo. Ele é gerado, sai das entranhas do Pai para um propósito, né, dar-se início toda a vida do universo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse. O Pai assim o quis, que ele fosse herdeiro de tudo, né, de toda a sua vida, de todo o seu poder. Não é à toa que ele diz lá em João 5, embora ele seja igual ao Pai, ele tem prazer de receber as ordens do Pai. João 5, 18, 5, 19. O ódio dos judeus era isso. 5, 18 de João. Por isso os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se de pé de igualdade com Deus. Quando Cristo dizia, o Deus dos judeus é o meu Pai, ele se tornava igual a Deus. 5,16 ele diz, por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje e até hoje eu trabalho também. Ele, o Pai, trabalhou no passado e ainda trabalha mantendo toda a criação. Mas voltando aqui, o termo da criação, né? Nos mostrando, nos apontando que foi por meio de Cristo que o Pai operou em toda a criação. E esse mesmo Cristo é digno de todo louvor e adoração, porque o Pai assim o quis e determina isso lá em Hebreus 1,5 e Hebreus 1,6. Porque a qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és meu filho e hoje te gerei. E uma vez mais eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando Deus introduz o seu filho primogênito no mundo, ordena todos os anjos de Deus o adorem. Veja, se Cristo se intitula ser ele mesmo, o único ser que expressa a imagem do Pai, mostrando-se ele a ponte sobre o abismo do pecado, sim, Cristo se intitula ser, não existe outro ser fora Cristo que a expressão expressa a imagem do Pai, não, né? João 14, 17, ele diz, 14:7, perdão, ele diz, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus, há quanto tempo estou convosco?
em ter conhecido Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostras o Pai? Então Cristo nos mostra que Ele é a expressão exata do Pai, no qual tem uma forma e tem um parecer. João 5,37, o Pai me enviou, Ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. João 6,46, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Então, o único ser em todo o universo que poderia revelar o Pai ao mundo seria o Filho, né? Na sua expressão da sua imagem, ou seja, Cristo veio revelar o Pai ao mundo porque Ele é o Filho unigênito de Deus, o único ser em todo o universo que foi tirado do seu seio, né? Que herdou toda a plenitude do Pai. Embora Ele viesse esse mundo aqui, se esvaziando de tal poder, porque era vital, era essencial que Ele viesse aqui humano, deixasse, abrisse mão da sua glória por um pouco de tempo e viesse aqui revelar o Pai ao mundo, no qual Cristo é o único ser que subsistia na forma de Deus. Filipenses 2,5. E por meio desse ser que o Pai é glorificado. O Pai só é glorificado por meio de um, não por meio de dois. Filipenses 2,5 e diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então, no fim, todo o joelho vai se dobrar diante de Cristo, que é um, para a glória de outro ser pessoal, Pai. Interessante que isso é presente, passado e futuro. O Pai é nosso Salvador? Sim. Por meio de quem o Pai é nosso Salvador? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Judas 5. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder de todos os séculos, agora e para todo sempre. Isso é passado, presente e futuro. Não é à toa que Jesus Cristo diz lá em João que ele recebeu todo o poder, tinha saído de Deus. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, que havia amado os seus, que estava no mundo, o amou até o fim. 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha dado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que iria para Deus. 16:26 de João. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e credes que eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Mas ele recebeu todo o poder do Pai para um propósito, restaurar toda a criação. Mas no fim de todo esse conflito, qual vai ser a atitude do Filho com todo o poder que ele recebeu do Pai? Ele vai entregar toda a sua autoridade a quem? 1 Coríntios 15. Depois virá o fim, 15:24 em diante. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Ele vai entregar o reino ao Pai. Quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Porque convém que reine até que seja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas ele sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, no fim desse conflito,
O Filho de Deus vai entregar toda a autoridade ao Pai. Mas qual vai ser o papel do Filho de Deus nesse novo céu e nessa nova terra? E os remidos vão estar diante de que sombra? Apocalipse 7, 15 a 17. E qual vai ser o papel do Cordeiro? Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos todas as lágrimas. Então o Cordeiro vai apacentar as ovelhas do rebanho de seu Pai. Por isso que não é surpresa, né, amigos? 21, 22 de Apocalipse. 21, 22. Diz assim: nela não vi templo, porque o Senhor Deus, o seu Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro é o seu templo. Na cidade não vi luz de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. 22:1. Mostrou-me o rio de Apocalipse. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Então, honra e glória para toda a eternidade ao Pai e ao Filho. Que o amor de Deus, o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Amém? E Deus seja louvado na pessoa de seu amado Filho. Lembre-se, como é que o Espírito vem? João 20, 21. Cristo diz: a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, vos envio. Recebei o Espírito Santo. Cristo soprou